Por 32 anos, Morris Cerullo tem viajado pelo mundo com a poderosa chamada e unção de Deus em sua vida. Proclamando a mensagem de fé, esperança e libertação, pregando a mensagem de salvação e de cura, ensinando a homens e mulheres que Deus quer usá-los para demonstrar que Jesus Cristo está vivo e que Ele é quem disse que era, o Filho do Deus vivo. Não com palavras de sabedoria humana, mas dando evidências do poder de Deus, ensinando homens e mulheres a tomar a ofensiva contra o diabo e a vencê-lo em todas as circunstâncias da vida, redefinindo o que um ministro é. Em mais de 133 nações do mundo, em todos os continentes, muitos milhares têm tido uma experiência espiritual que mudou a vida deles por completo. Em 1962, em Porto Alegre, Deus falou a Morris Cerullo e disse: "Filho, forme um exército." Desde aquele momento, Deus ungiu Morris Cerullo para transmitir o poder de seu ministério a milhares e milhares de outros, a partilhar a unção divina do poder milagroso do Novo Testamento com pessoas de todo o mundo. E é o que ele tem feito. Nas escolas Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, o termo ministro é definido de acordo com o Novo Testamento. Todo crente se torna ministro ao experimentar uma nova unção, ao lançar mão das chaves do reino e começar a exercitar a sua autoridade através de Jesus Cristo, o Messias. Mais de 450 mil líderes, pastores e leigos em 133 nações já aprenderam que eles também podem realizar as obras de Deus. E agora, este dinâmico e ungido homem de Deus, Morris Cerullo, vem a você de modo muito especial. E se você quer aprender a realizar as obras de Deus, se quer experimentar uma nova unção em sua vida, se quer que Deus o use, a escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo é para você. E agora, World Evangelism apresenta a Escola de Ministério pelo Vídeo. Sua vida nunca mais será a mesma. Bem-vindo à Escola Morris Cerullo de Ministério pelo Vídeo, uma escola diferente. Em nossa primeira aula, você ouviu o servo de Deus, Morris Cerullo, explicar por que Deus trouxe você até aqui. E você descobriu que o mundo nunca vai ser alcançado pela pregação tradicional. Ao começar a aula de hoje, você vai descobrir as chaves para o Ministério de Poder. Que faremos para realizar as obras de Deus? Precisamos lançar mão do mesmo poder que Deus deu à igreja primitiva. E agora vamos dar as boas-vindas ao fiel servo de Deus chamado para ministrar a você, o presidente da World Evangelism, Morris Cerullo. Nós vamos começar uma jornada aqui hoje. Uma jornada especial. E ela vai nos levar a territórios inexplorados. Para a maioria, vão ser verdades que nunca foram estudadas antes. Até que ponto você quer que Deus o dirija? Mas, por favor, às vezes respondemos com tanta prontidão porque não sabemos o que está envolvido. A última coisa que eu não quero que haja, ainda que tenhamos uma experiência maravilhosa aqui, ainda que haja um grande espírito de vitória e regozijo, mas no meio de tudo isso, nós não queremos que a realidade do que Deus quer comunicar ao nosso coração se perca. Respondemos com prontidão: ó Deus, eu quero te seguir em tudo. Quantos sabem que isso é fácil de dizer emocionalmente?
mas na verdade não estão prontos para uma nova dimensão. O texto que nós vamos usar hoje é uma passagem bastante curta. É João 6:28. Escutem. Os discípulos e os seguidores de Jesus acabaram de ver o Mestre realizar um dos maiores milagres do seu ministério. E vamos estudar a fundo este milagre hoje. Vamos falar sobre ele. Depois que o Senhor andou sobre as águas e entrou no barco dos discípulos, imediatamente, e foi outro grande milagre, o barco chegou imediatamente à outra margem do lago. Quando saíram do barco, estavam tão maravilhados com as obras e os feitos de Jesus Cristo que lhe fizeram esta pergunta. Ouçam, João 6:28. Eu a chamo a grande pergunta. E está nesta faixa aqui atrás. Ouçam a pergunta. Então eles lhe perguntaram: que faremos nós para realizar as obras de Deus? Eles viram os milagres, viram as multidões sendo alimentadas na primeira parte deste capítulo 6. O lanche de um menino, 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de pessoas na relva. Eles viram o Senhor andando sobre as águas. Estavam no barco e, de repente, num momento, a tempestade cessou e eles foram transportados para a outra margem num piscar de olhos. E quando saíram do barco, estavam tão pasmados com o fenômeno da capacidade sobrenatural de Jesus Cristo que eles perguntaram: como é que nós podemos fazer coisas assim? E eu quero dizer a vocês aqui hoje que o futuro dos reavivamentos, o futuro da obra de Deus através de todas as nações desse nosso mundo, o futuro está nas mãos daqueles que acham a resposta a esta pergunta. Vocês se lembram da segunda parte daquela tríplice promessa e profecia de Deus para nós nessa escola? Ele disse: nós vamos saber como. Vocês entendem do que eu estou falando? Deus sempre tem um propósito. Nada acontece por acaso. Nós vamos saber como realizar as obras de Deus. Esta é a promessa de Deus para nós aqui nesta escola. Não para o ano que vem ou para o mês que vem, mas agora. Eu quero que unam as suas mãos. A Bíblia diz: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Unam as suas mãos. E não quero que olhe para Morris Cerulo nesta hora. Eu quero
quero que Deus os transporte agora a essa nova dimensão. Eu quero que Ele comece uma obra nova e tão profunda em sua vida, que vocês experimentem o poder e a fé e a glória de Deus como nunca antes. Unam as suas mãos e não olhem para Maurice Cerullo. Olhem somente para essas mãos. Abram os olhos. Abram os olhos e olhem para as suas mãos. Enquanto fazem isso, ouçam a voz do servo de Deus. O sucesso futuro da obra de Deus através de todas as nações do mundo está nas mãos daqueles que acharem a resposta à grande pergunta: Senhor, que faremos nós para realizar as obras de Deus? Podem abaixar as mãos. O futuro não depende de grandes pregadores. Agora, eu quero que entendam bem o que eu estou dizendo. De fato, eu quero esclarecer uma coisa antes de continuarmos aqui. Maurice Cerullo não é o professor. Ele é um pouco vagaroso. Mais uma vez, Maurice Cerullo não é o professor. Quem é o professor? Digam de novo. O Espírito Santo. Mas quando eu digo que o futuro não está nas mãos de grandes pregadores, eu não digo isso com a intenção de ofender nenhum pregador, porque nós temos pastores de grandes igrejas aqui, pastores de igrejas com milhares de membros, e a última coisa que eu quero é magoar ou ofender vocês. E quantos sabem, Maurice Cerullo é um pregador? Bem, não entenderam, não tem problema. Mas o sucesso futuro da obra de Deus no mundo inteiro, não só no futuro, mas também o presente e o passado, nunca esteve nas mãos de grandes pregadores. Graças a Deus por todos os grandes pregadores que nós temos, graças a Deus por aqueles que têm o dom e a capacidade de ministrar a palavra escrita de Deus, mas nunca vamos alcançar o mundo. Sabe, não estou falando sobre construir um grande templo. Isso é que o povo não entende. E não estou falando de formar uma grande denominação de 1 ou 2 milhões ou 3 milhões de membros. Você diz, Maurice Cerullo, do que está falando então? Eu vou lhes dizer do que eu estou falando. Estou falando de alcançar o mundo. Estou falando de uma manifestação que veio à igreja primitiva, quando no primeiro século e no segundo século, depois da morte de Jesus, o mundo inteiro foi alcançado, e não foi alcançado por grandes pregadores. Agora, põe a sua mão no queixo. Vamos, assim. Ponha, mais uma vez, de novo.
Sabem o que estamos fazendo, não? Estou tirando a máscara. Quantos acham que está na hora da Igreja de Jesus Cristo tirar a máscara? Eu não sei como é que vocês, mas este pregador judeu aqui, ele ama as almas dos perdidos. E é isto que realmente importa, é ganhar os perdidos. Agora, você me diz que seria melhor se Jesus tivesse vindo há 100 anos atrás, ou há 1000 anos atrás. Se contarmos todas as pessoas que estão vivas neste mundo e todas as que já morreram, e somarmos todos os números, e então somarmos o número de pessoas alcançadas por todos os ministérios e igrejas do mundo, depois de fazer os cálculos, todos os anos temos mais 73 milhões de pessoas que estão perdidas e que nunca serão alcançadas. É por isso que eu não estou interessado em mais um clube ou mais um tipo de ministério muito bem sucedido. Não estamos aqui para aprender como conseguir uma grande igreja. Não estamos aqui para aprender como começar um novo tipo de atividade. Deus nos trouxe aqui com um propósito, que é o de implantar em nossa vida uma nova visão espiritual para que tenhamos parte na conquista do mundo. É uma corrida contra o tempo. Lembrem-se o que eu disse. Eu amo vocês. Eu não quero ofender vocês por nada neste mundo. Eu os amo. Mas quantos aqui sabem que precisamos de uma nova visão espiritual? Para Deus poder nos levar a uma nova dimensão. Quantos sabem que precisamos estar dispostos a tirar a máscara e precisamos estar dispostos a nos despir espiritualmente diante da luz reveladora do Espírito Santo? É uma corrida contra o tempo. A obra não pode ser realizada só por oradores eloquentes. Tirem a máscara e ouçam. Temos as religiões pagãs, budismo e shintoísmo, e as religiões asiáticas que estão penetrando aqui, vindas do Oriente e da Índia também, e de outros países. E estão atraindo as pessoas desiludidas do mundo. E eu tenho que ser muito cuidadoso quando eu falo assim, porque muitos me dizem: Maurice Cerullo, você está sendo negativo. Bem, podem dizer o que quiserem, mas eu estou pedindo a Deus que faça algo especial por nós, aqui nessa escola. Sabe, eu não estou interessado, e alguns vão se zangar, mas eu vou dizer assim mesmo. Meu objetivo não é ver Deus só lhe dando... Vamos, digam. Sabe, não me interessa. Por favor, não se zanguem comigo. Mas não me interessa que recebam bênçãos.
Mas por que, Mauro Cerulo? Porque a maioria já recebeu bênçãos demais. Vocês já receberam tantas bênçãos, estão nadando em tantas bênçãos, que estão já ao ponto de se afogar. Vamos! Vamos! A igreja do Senhor Jesus Cristo tem recebido bênção sobre bênção. E paramos aí, no lugar de bênção. Algo precisa acontecer conosco, que nos empurre e nos dê uma nova visão, que nos capacite a ir além do ponto de bênção, para uma nova dimensão. Eu estive no país do Haiti. Temos aqui pessoas do Haiti. Quando Deus me mandou até aquele país, o Haiti, e o Haiti é um dos países mais saturados de demônios. Eu sei que eles não vão se ofender de todo o mundo. Fica a bem pouca distância das praias dos Estados Unidos da América. Eu acho que não ouviram isso. Bem perto de um dos maiores países cristãos do mundo está uma das nações mais infestadas de demônios do mundo, sabe? Quando estivemos lá, e ele esteve lá, vimos os feiticeiros. Eles têm lá um carnaval por 7 domingos em seguida. Todo mundo sai na rua. Mulheres são atacadas. As piores coisas que você pode imaginar acontecem. Bebedice, violência. Chegamos ao Haiti bem no meio daquilo tudo, no meio daquelas 7 semanas. Para encurtar a história, naquele estádio, Deus começou a operar e Deus usou a cruzada para acabar com o carnaval. Ele pode contar. Isso mesmo. Nós não ficamos 3 semanas naquele estádio. E no fim da segunda semana, o carnaval, que em geral levava 100 mil pessoas às ruas, não tinha nem 10 mil dançando na rua, estavam todos na cruzada, dando o coração a Jesus. Feiticeiros se converteram. Muitos eram líderes, trouxeram suas bugigangas para o estádio. Fomos às casas deles, arrancamos os símbolos de feitiçaria das paredes que tinham. Saímos para a rua, empilhamos tudo ali como testemunho para toda a vizinhança. E então pusemos fogo naquilo tudo, irmão, e marchamos em volta, cantando: o que pode lavar o meu pecado? Somente o sangue de Jesus. Dois bispos metodistas vieram falar comigo e me disseram: irmão Cerulo, nós vimos o que Deus está fazendo nesta cidade, mas sabemos de muitas cidades e vilas no interior que nunca receberam a pregação do Evangelho, e você pode ir conosco para pregar lá. Eu estava cansado, exausto mesmo, depois daquelas 3 semanas, mas eu disse: eu vou. Eles me levaram num jipe e fomos para o interior do país. E viajamos por umas 8 ou 10 horas. Ou mais ainda, então tivemos que trocar o jipe por cavalos. Chegamos a um certo lugar e um dos bispos perguntou: você não está com sede? Eu disse: sim, estou mesmo. O calor era terrível. Estávamos atravessando uma selva.
E passamos por uma vila com algumas cabanas. E havia lá uma banca vermelha bem ao lado da estrada de terra. E tinha também uma placa escrita Coca-Cola. É isso. Eu saí com o bispo metodista e ele falou no dialeto francês que falam ali e perguntou ao rapaz que cuidava da banca que refrigerantes ele tinha. E ele tinha Coca-Cola e eu tive a visão, sabem, de uma bela Coca-Cola gelada. Não sei por que eu pensei que haviam de ter gelo ali mesmo no meio da selva. Mas eu não sabia nada então. Em 1960, ele abriu uma caixa de Coca-Colas e tirou aquela Coca-Cola, quase que fervendo daquela caixa. Abriu-a e deu para o bispo, e ele deu para mim. E eu ia tomar, mas olhei para o bispo e disse: por favor, pergunte a esse rapaz se ele conhece Jesus. Isso pegou o bispo de surpresa, essa iniciativa de evangelizar. Ele ficou em dúvida e eu disse: por favor, pergunte a ele. Então ele perguntou no idioma dele, aquele dialeto francês. Ele disse: sabe, esse homem da América quer saber se você conhece Jesus. E aquele rapaz do Haiti, eu nunca vou esquecer a expressão no seu rosto. Ele olhou para o bispo metodista e perguntou: o que é isso? Outro refrigerante americano? Eu não consegui tomar aquela Coca-Cola, apesar da sede. Eu coloquei a garrafa no balcão e lágrimas me vieram aos olhos. E o bispo disse: Dr. Cirulo, isso não é fora do comum. Ele disse: a maioria do povo nesse país nunca ouviu falar de nosso Jesus. Logo ali, perto das praias de uma das nações mais cristianizadas do mundo, está uma pequena ilha com milhões de pessoas que sabem tudo sobre a adoração do diabo, mas muitos deles nunca ouviram uma vez sequer o nome Jesus. Alguma coisa está errada. Por isso eu digo que é hora da Igreja de Jesus Cristo ir além do ponto de apenas ser abençoada. Olhe de novo para suas mãos agora. Vamos. Vamos. E ouça o que o Espírito de Deus está nos dizendo. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, que devemos nós fazer? A igreja nasceu há 2000 anos atrás. Não nasceu através de grandes oradores eloquentes. Eu não posso deixar de enfatizar esse fato. Por que, irmão Cirulo? Porque temos bons oradores e temos magníficos pregadores que podem pegar a Bíblia e apresentar uma mensagem de forma tão floreada que dizemos que, oh, não foi maravilhoso o que o pastor disse?
mas não fez nada para mudar a nossa vida ao ponto de afetar o nosso lar e mudar o nosso bairro, nossa cidade, nossa comunidade, nossa nação e nosso mundo. Algo está errado. Esta igreja nasceu com uma característica muito singular. Não nasceu através de palavras, nem através de teologia. Não nasceu somente através de bênçãos, mas nasceu através do que o apóstolo Paulo manifestou e revelou quando disse essas palavras em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Se havia alguém com a capacidade de se expressar através de um poderoso vocabulário e a capacidade de se comunicar com as pessoas, o apóstolo Paulo tinha essa capacidade. Ele era um homem instruído. E como temos instrução hoje, Deus sabe que temos tanta cultura hoje que nem é bom para nós. Agora, não se zangue com Morris Cerullo. Não estou tentando promover ignorância. Estou apenas dizendo que ter instrução é bom, mas isso não é a resposta. Não estamos procurando um monte de gente instruída para alcançar e ganhar este mundo através da sua muita cultura. Nós estamos procurando gente instruída que saiba como se submeter à atuação e à obra do Espírito Santo, para que Deus possa ungir o que eles têm. Ouça o que Paulo disse: esse fariseu de fariseus, esse hebreu de hebreus. E lembrem que se um outro judeu fosse se assentar no trono naquela época, há 2000 anos atrás, nos dias de Paulo, Paulo teria sido um sério candidato. Ele era uma pessoa muito importante mesmo. E ouçam o que ele disse. 1 Coríntios 2, 4. Lemos: a minha pregação não consistiu em linguagem de sabedoria humana. Eu não vim até vocês com o meu sermão todo arranjado, introdução, 3 pontos e conclusão. Nada de errado com isso. Mas Paulo disse que não se apresentou assim. Não veio a eles com palavras de sabedoria humana, mas disse: vim em demonstração do Espírito. Não só com grande eloquência, e não só com muitas bênçãos, e não só com expressões de emoção. Ele disse: eu vim com demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Não estamos em busca de fé baseada em questões doutrinárias.
Porque hoje temos pessoas crendo que vão ser arrebatadas antes da tribulação e no outro dia mudam de ideia porque um pregador diz que serão arrebatados no meio e então outro pregador vem e eles mudam de ideia porque ele disse que serão arrebatados no fim e vão atravessar a tribulação. E então vem um grupo de pregadores dizendo que nem vai haver um arrebatamento e o povo acaba não sabendo em que acreditar. Não queremos uma fé baseada em algo que pode mudar. Mas ouça o que Paulo diz. Minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E se você quer uma fé que seja firme, você tem que manifestar o poder. Mas você diz, Morris Cerullo, se você não está interessado em obter bênçãos, se não está interessado em nos levar ao ponto de nos sentirmos bem espiritualmente, o que você quer que Deus faça? Estou interessado que Deus lhe dê uma nova dimensão espiritual, uma nova visão espiritual que leve você além do ponto de bênção e que o leve a um relacionamento de P-O-D-E-R, poder. Vamos, repitam comigo. P-O-D-E-R. De novo. P-O-D-E-R. Digam. De novo. De novo, vamos. De novo. Agora, a grande pergunta, Morris Cerullo, é como? Como? É fácil falar sobre isso. Lembrem-se que eu disse, eu vou dizer de novo, eu espero que todos vocês, professores de escola dominical e pastores e líderes, não se zanguem com Morris Cerullo. Pregar é uma coisa. E eu digo às pessoas, é fácil ensinar. Quase todos podem aprender isso. É fácil ensinar. Mas é diferente ser capaz de produzir uma prova, produzir uma evidência do que você está pregando. Agora, eu não ficaria aqui um minuto nessa plataforma, perdendo o seu tempo e o meu tempo, sendo presunçoso. Não estou tratando de teorias, estou tratando de fatos. Você me diz, Morris Cerullo, você sabe como produzir esse poder? Irmão, desculpe-me, você acha que eu seria tão ignorante, que seria tão tolo, e sei lá o que mais, que eu ficaria aqui nesta plataforma tentando ensinar algo que eu não pudesse demonstrar e mostrar como você pode ter isso? Oh, vamos, não tão fraco. Um aplauso para o Senhor. Agora, desculpem essas expressões espirituais que eu usei, tá bem? Mas, Morris Cerullo, como podemos produzir poder? Ouçam-me.
Se olharem por todo esse auditório, vão notar que há muitas luzes. Como conseguimos luz? E qual é o propósito da luz? Primeiro, como consegui-la? Para cada uma destas lindas luzes que temos aqui neste auditório, existem 2 fios que vão até o bocal, onde estão as lâmpadas. Vocês percebem que eu não sou um artista. Não é preciso discernimento para saber. Mas há um fio que chamamos de positivo. E ele entra em um lado desse bocal. E eu também não sou eletricista. Se disser algo errado, algum eletricista vem aqui e me ajude com isso. Mas um dos fios é chamado fio positivo. Agora, se você ligar só esse fio e for até o interruptor da luz e você acender a luz, nada vai acontecer. Por quê? Porque você não tem o ingrediente necessário para criar a capacidade de produzir a corrente elétrica que comunique força àquela lâmpada e a capacite a brilhar, que a capacite a realizar o propósito para o qual foi criada, que é o de dissipar as trevas. E isso é parte da nossa fraqueza. Eu agradeço a Deus pelo poder do pensamento positivo. Agradeço a Deus por atitudes mentais corretas. Elas são parte de nossa experiência em Cristo. Até agradeço a Deus pela doutrina da fé positiva. É coisa boa, faz parte, mas só em si isso não basta. Por quê? Porque não se trata da mente sobre a matéria. Não estamos falando só sobre alguma passagenzinha, como alguém disse, e nos baseando nela. Irmão, quero dizer, você pode se basear em passagens bíblicas a vida toda. Mas se não tiver a experiência espiritual e as características e a visão que deve acompanhar tudo isso, você pode se basear em promessas após promessas e nada vai acontecer. Sabe, não estamos procurando aprender a pôr a mente acima da matéria. Não buscamos alguma coisa que transforme as circunstâncias naturais do nosso ambiente. Estamos buscando uma nova visão espiritual que faça o que Deus prometeu. Faça os cegos ver, os surdos a ouvir, os coxos a andar. E eu vou lhes dizer uma coisa: você pode curar uma dor de cabeça? E alguns de vocês não têm o poder de pensamento positivo nem para isso. Ficam sempre com o vidro de aspirina por perto. Vamos, não olhe assim para Morris Cirillo. Não diga amém, diga ai. Sabe o que é verdade? Alguém disse, eu não quero perturbar Deus com uma dor de cabeça se eu tenho aspirina, então sirva-se.
Eu não sei por que pensam que estão incomodando a Deus por algo que Ele já fez, sabe? Ele não vai fazer agora, Ele já o fez, já o curou, tudo já foi feito. Ele não vai parar e fazer agora. Não estamos falando só de concordar mentalmente, nem estamos falando só de pensamento positivo. Estamos falando sobre uma nova visão espiritual. De poder, que devemos fazer, ó meu Deus, que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Então há um outro fio, e já falamos sobre esse fio bastante hoje, e vocês talvez nem notaram, há um outro fio. O fio que entra no outro lado daquele bocal é um fio de que ninguém gosta de falar. Mas não se pode produzir eletricidade sem o outro ingrediente apropriado para produzir a corrente elétrica que é necessária para que aquela lâmpada possa cumprir sua função, que é a de desfazer e dissipar as trevas. Mas qual é esse outro fio, Maurice Cerullo? É o fio negativo. É o fio negativo. Você não pode produzir poder sendo só positivo. Sou positivo, recebo as promessas. Sou positivo. Precisamos do fio negativo, através do qual Deus entra no coração e na vida, entra em nosso interior, e Ele nos muda, e Ele faz algo por nós, pessoalmente, irmão. Ele nos dá uma experiência que nos transforma completamente, de tal forma que nós somos úteis para o uso do Mestre. Oh, aleluia! Aleluia! Ergam as mãos e louvem seu nome, vamos! Úteis para o nosso Mestre. Úteis para o nosso Mestre. Úteis para o nosso Mestre. Jesus. Jesus, vamos, falem com Ele, deixem que Ele opere, úteis para o nosso Mestre. Jesus, nós te louvamos, nós te damos honra, nós te damos glória. Agora, eu me pergunto, não será esta uma das razões por que Deus disse em sua palavra escrita: conhecereis a verdade, e a verdade vos, o quê? A verdade vos libertará. Quantos de vocês sabem que Maurice Cerullo não os ofenderia por nada neste mundo? Mas quantos sabem que a verdade
às vezes dói. Às vezes, quando você tira a máscara, não é nada que você pensava que era. E enquanto você não enfrentar essa verdade, você não terá a revelação espiritual que o libertará. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. A palavra de Deus é duas coisas. Não é só esta palavra escrita, a maioria de nós a limita apenas ao que chamamos de a rema, a palavra escrita, ou a palavra falada de Deus. É um aspecto da palavra. Mas a palavra também é... Perdão. A palavra de Deus não é só a palavra escrita, mas ela também é a palavra viva. Temos a palavra escrita e temos a palavra viva. A palavra escrita é esta palavra que eu tenho aqui, que chamamos de a Bíblia. A palavra viva é o Senhor Jesus Cristo. Como João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a palavra, então, que era desde o princípio, e criou tudo no princípio, e era antes do princípio, essa palavra fez o quê? O Verbo se fez carne. E então a palavra de Deus não é só a palavra escrita, mas é também a palavra viva, que chamamos Logos. Agora ouçam o que a Bíblia diz. Diz: conhecereis a verdade. Que é o quê? A palavra. Conhecereis a palavra. E o que vai libertar você? A palavra. A palavra escrita vai libertar você. Mas não é só a palavra escrita que liberta as pessoas, mas conhecereis o quê? Conhecereis a palavra. Conhecereis a palavra. Conhecereis a palavra. E a palavra escrita, a palavra escrita, a palavra escrita, para o quê? Vai libertar você. Não só a palavra escrita, mas a palavra viva libertará você. Não estamos falando sobre uma experiência superficial. Lembrem-se da terceira parte da profecia que Deus deu para esta escola. Primeira, a nossa vida nunca mais será a mesma. Segunda, saberemos como realizar as obras de Deus. E terceira, Deus nos levará ao quê? Digam. 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 Vamos, com vontade. Digam de novo. Uma experiência. E o que essa experiência vai fazer? Vai manifestar a fé. E o P-O-D-E-R, a fé. E o
P-O-D-E-R, a fé e o P-O-D-E-R de Deus. Essa experiência vai manifestar a fé e o poder de Deus em nossa vida. Não estamos falando de uma experiência superficial. E nem estamos falando de uma experiência emocional. E nem, quando eu digo que conhecereis a verdade, nem estou falando apenas sobre algo superficial. E por favor, não me entendam mal. Não me refiro apenas à experiência de aceitar Jesus Cristo, em que você apenas nasce de novo. Muitos crentes, muitas pessoas têm a experiência de nascer de novo e elas recebem a bênção da salvação. E isso então é tudo. Em Filipenses, temos um quadro bem claro daquilo que eu estou dizendo aqui. O apóstolo Paulo está chegando ao fim da sua jornada espiritual. Não está no começo, ele está perto do fim de sua carreira, sua jornada espiritual. E nós vemos Paulo em Filipenses capítulo 3, clamando a Deus do mais profundo recesso do seu coração. Ele está clamando a Deus e está expressando um desejo secreto do seu coração, expressando-o a Deus. Ele diz que eu possa conhecê-lo. Mas será que o apóstolo Paulo não o conhecia? Vamos. O apóstolo Paulo não conhecia Jesus? Do que ele estava falando? Não só de chegar ao ponto de bênção que tinha experimentado, não só chegar até o ponto de um relacionamento, mas depois de ter dado sua vida, a vida ao serviço de Jesus, ele clama a Deus, em Filipenses capítulo 3, que eu possa conhecê-lo. Paulo, do que está falando? Paulo diz: eu nunca me satisfarei até que minha vida esteja tão entrelaçada num relacionamento com o meu Senhor e meu Salvador, que toda a extensão e toda a dimensão de tudo que Deus tem para mim se manifeste em minha vida. Ele disse: não estou satisfeito. Ele disse: eu ainda tenho fome, eu tenho sede, eu ainda anseio pela atuação de Deus em minha vida. E pelo que ele está clamando? Filipenses 3:10, que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero tudo que ele tem, seja lá o que for, uma nova dimensão. Eu quero que Deus me leve ao mais alto nível que eu possa alcançar,
mesmo que seja necessário que eu sofra a mesma morte que Jesus sofreu, eu estou disposto, pois eu quero conhecê-lo. Pai Celestial, Pai Celestial, Pai Celestial, vamos, ergam as suas mãos em sua presença. Pai Celestial, Pai Celestial, nós te louvamos, nós te damos honra e te damos glória. Vamos, digam a ele, vocês querem ir além do ponto de bênção. Vamos, digam isso a ele. Deus, eu quero ir além do ponto de bênção. Não quero ficar só na superfície. Vamos, ergam as mãos em sua presença. A Bíblia diz, ergam mãos santas em fé, sem ira e sem dúvida. Não diz se você é metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou episcopal, se é católico ou pentecostal. Ele diz que todos levantem as mãos e orem com fé, sem duvidar.